Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Esta é a nossa aula número 16 do curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. E hoje nós vamos chegar ao ponto final sobre propaganda eleitoral. Já tivemos várias aulas no nosso curso sobre propaganda, sobre internet, propaganda em rádio e televisão, na imprensa, enfim. Hoje nós vamos tratar sobre a propaganda eleitoral de rua, aquela que realmente é dúvida de muitos de vocês, o que pode, o que não pode durante o período de propaganda eleitoral permitido, mas agora no chão, vamos dizer, no chão de fábrica, né? O contato ali do candidato com o eleitor na rua. E hoje nós vamos tratar de todas as características, todos os pontos que são relevantes para as nossas aqui discussões. Ok? Então, pessoal, o que eu quero conversar com vocês aqui? Primeiramente, esta aula 16 estará sendo disponibilizada de forma integral, gratuitamente, no meu canal do YouTube. Essa aula de forma integral, mesmo que você não é nosso aluno, terá acesso a esta aula, ok? Agora, para ter acesso a todas as outras aulas anteriores e as próximas que virão, não tem jeito. Tem que adquirir o nosso curso lá no site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Vamos então dar início à nossa aula de número 16. Pois bem, ainda estamos tratando sobre a Lei das Eleições, que é a Lei número 9.504 de 97, porque a partir do seu artigo número 36 versa sobre propaganda, e esse é o nosso ponto focal do estudo, e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução 23.610 de 2019, ainda continua sendo também o nosso ponto de estudo, porque é a resolução do TSE que trata sobre propaganda. Tudo bem? Para nós podermos dar início, falando sobre justamente o início geral sobre propaganda, a partir de quando que é possível a propaganda de rua? Bom, a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições. Assim como nós conversamos lá sobre propaganda na internet, a propaganda eleitoral de rua, ela também terá início após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Assim sendo, como diz a resolução, a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Certo? Bem, se acontecer antes, nós vamos ter aquilo que conversamos em aulas anteriores sobre a propaganda eleitoral antecipada, ou também chamada de propaganda extemporânea. Ocorreu antes, violou os preceitos de propaganda, teremos sanções. E o que a resolução, o que a legislação nos traz? Olha só, sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e o beneficiário, então aquele que gerou a propaganda, aquele que divulgou a propaganda, e também aquele que se beneficiou, e normalmente quem se beneficia, obviamente, é o próprio candidato, quando comprovado o seu prévio conhecimento, nós teremos a imposição de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou ainda equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Então, nós temos multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou equivalente ao custo da propaganda, se esse for maior. Por exemplo, a propaganda que foi realizada de forma irregular, ela teve um custo de R$ 50.000. Veja, ultrapassa o valor mínimo e máximo que é colocado como sanção. Nesse caso, a gente tem aqui que observar o que diz o finalzinho desse dispositivo, quando ele afirma o seguinte: equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Se este custo for maior.
se o valor gasto com a propaganda for maior. Então, não se atenham a esse valor mínimo e máximo que consta aqui, não. Se a propaganda irregular tiver um valor bem superior, a multa poderá também ser neste valor. Ok? Bom, quanto à questão da propaganda eleitoral, vigora na nossa legislação, né, até observando os preceitos constitucionais, a questão da liberdade de expressão. Então, a propaganda eleitoral, ela prima pela liberdade, a liberdade dos atos de propaganda eleitoral. Mas nem toda liberdade ela é absoluta, nem mesmo a de expressão. O que diz a nossa legislação? Prevê que a propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Por quê? Essas propagandas que utilizam desses meios publicitários, que criarão artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais de forma implícita, de forma indireta, violam essa liberdade de propaganda, porque elas atingem algo que não é o objetivo daquela propaganda. É como se ela tivesse algo por trás. A propaganda ela tem que ser direta, né? A propaganda eleitoral ela visa convencer o eleitor de votar através das suas plataformas de governo, dos seus programas, das suas propostas, não criando, né? Aí a gente retoma, aquelas propagandas, né, que nós tivemos em épocas tão complexas, tão absurdas na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, eu tinha uma propaganda que era veiculada e aquilo criava estados mentais, emocionais ou passionais de uma forma indireta, né, a sociedade que ali estava ouvindo aquela propaganda. Então, é livre a propaganda eleitoral, desde que ela não crie, na opinião pública, esses estados mentais, emocionais ou passionais. Certo? Então, há uma proteção à liberdade de pensamento e expressão, claro, não de forma absoluta. O tratamento de dados pessoais por qualquer controlador ou operador para fins de propaganda eleitoral deverá respeitar a finalidade para a qual o dado foi coletado, observados os demais princípios e normas previstas na LGPD. A gente sabe que a LGPD ela entrou para ficar, veio para ficar, né? E nos atos de propaganda, principalmente na internet, conversamos disso nas nossas aulas anteriores, eu tenho que primar pela proteção desses dados. E a LGPD existe justamente para isso, né? Então, quando há essa coleta de informações, essa coleta de dados pessoais, o tratamento desses dados pessoais, deverão observar os demais princípios e normas previstas na própria LGPD. Certo? Bom, agora, propriamente dito, nós vamos falar sobre propaganda, né? Sobre algumas formas de propaganda. Você sabe o que é uma propaganda eleitoral majoritária? É justamente para aqueles cargos majoritários, como, por exemplo, prefeito, governador, presidente da República. E ainda nós temos senadores, né? Para esses cargos, nós vamos ter um titular e um vice, né? No caso do prefeito, do governador, do presidente, e eu vou ter o suplente no caso de senador. Como que vai ser a propaganda eleitoral quando eu envolver um titular e um suplente? A legislação traz regras claras do tamanho do nome. Por exemplo, eu tenho uma propaganda em rádio e televisão, eu tenho uma propaganda em um panfleto. Eu vou ter o nome do titular e o nome do vice naquela propaganda, é um dever, é uma obrigação. Ou se for no caso de senador, eu vou ter o nome do senador, do titular e dos seus suplentes.
mas eu tenho que respeitar um tamanho mínimo, porque o eleitor ele precisa ter pleno acesso àquela informação. Quem é o representante titular, quem é o representante, vamos dizer, secundário, né? O vice, o que assumiria aquela posição de titular em uma eventual renúncia, morte, né? Eventual afastamento temporário. Então, o eleitor precisa ter acesso àquela informação. E a regra fala claramente sobre isso. Primeiramente, a federação e a coligação, lembrando que é possível coligação majoritária, só não é possível coligação proporcional, certo? A federação e a coligação usarão obrigatoriamente sob, ou seja, abaixo da sua denominação. Então, se eu tenho uma coligação majoritária, coligação Brasil para o Futuro, abaixo do nome da coligação deverão constar as legendas de todos os partidos políticos que integram esta coligação ou que integram essa federação. Então, se a coligação Brasil para o Futuro é composta pelos partidos alfa, beta, gama, precisa constar as legendas de todos esses partidos abaixo do nome desta federação, desta coligação, certo? Além disso, coligação integrada por federação deve constar da propaganda também o nome da federação e de todos os partidos políticos, inclusive daqueles reunidos em federação. A gente sabe que agora está na moda a formação de federações partidárias, né? E quando eu tenho uma coligação partidária integrada por federação, eu preciso constar também da propaganda o nome da federação e de todos os partidos políticos que envolvem aquela federação, certo? Além disso, olha só que interessante, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes, acabei de falar isso com vocês, né? De modo claro, elegível, e o tamanho não pode ser inferior a 30% do nome do titular. Então veja, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Certo? Por quê? Eu preciso dar ao eleitor claramente essa informação. Ele precisa ter acesso claro a essa informação. Quem é o titular, quem é o vice, quem é o titular, quem é o suplente no caso de senador. O tamanho não pode ser inferior a 30% do nome do titular. Então, muita atenção à fonte que você vai utilizar e o tamanho dessa fonte para não violar essa regra. Certo? Muito bem. Quanto à questão da licença de polícia, para os atos de propaganda, eu preciso pedir uma autorização da polícia militar, por exemplo, ou da civil, enfim. No caso, né, a que é responsável pela proteção ali do trânsito de pessoas, de veículos, em um evento relacionado, vamos imaginar, a um comício, né? Então, você vai realizar um comício, você precisa pedir autorização para realizar esse comício em uma praça pública? Não, você não precisa de autorização, você não precisa de licença, mas você precisa avisar. Por quê? O aviso, com uma certa antecedência, que eu já vou comentar com vocês, é importante para garantir a segurança no trânsito das pessoas que estarão naquele evento e também de veículos. É uma responsabilidade, é uma obrigação avisar. Olha só o que diz a legislação. Primeiramente, né, se você for fazer um evento, seja em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Licença você não precisa, certo? Fará a devida comunicação à polícia militar, então não é a polícia civil, não é a polícia federal, é a polícia militar, com, no mínimo, 24 horas de antecedência, a fim, aquilo que eu conversei com vocês, a fim de que a polícia militar, lhe garanta, segundo a prioridade do aviso,
o direito contra quem pretende usar o local no mesmo dia e horário. Evitar conflito, né, gente? Você vai realizar um comício no dia X. Tem um outro candidato que também quer realizar no dia X. Sempre vai ser observado aqui a prioridade do aviso, né? Quem avisou primeiro. Eu não estou pedindo autorização, polícia militar. Eu estou avisando. Para evitar conflito, imagina. Suponhamos que sejam partidos contrários, né? Candidatos que são ali, que têm grupos de apoio muito fortes, né? Pode dar briga, pode dar conflito. Então é importante que você avise para garantir essa segurança. Certo? Vamos falar agora sobre os comitês de campanha. Você que é candidato, talvez você tenha uma condição financeira melhor ou recebeu dinheiro do partido, né? Muitas vezes esses candidatos que estão ali no topo da cadeia alimentar dos partidos políticos conseguem criar comitês de campanha para receber os filiados durante a campanha, para receber os materiais de propaganda, receber aqueles que trabalham na campanha para esse candidato, centralizando ali um local para receber os materiais de campanha para depois distribuir. Enfim, esses locais são chamados de comitês de campanha. Posso fazer propaganda nos comitês de campanha? Veja, há regras claras para isso também. Eu vou ter uma regra para comitê central de campanha e eu vou ter regra para os demais comitês que não são centrais. Tá? Então, para o comitê central, provavelmente é um comitê maior, é um lugar maior, você tem uma regra para propaganda, como que você pode realizar propaganda nesse comitê. Nos outros comitês, também eu tenho regras claras para isso. Então, veja, independentemente de licença da autoridade pública, preste atenção, então, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever na fachada das suas sedes e dependências o nome que os designe pela forma que melhor lhes parecer. Então, como assim? Pelo nome que os designe. Estou falando de um comitê de campanha, então o nome é um comitê de campanha. É possível, não preciso de licença da autoridade pública, não preciso fazer pagamento para inscrever na fachada do comitê, das sedes desses comitês, nas dependências desses comitês, o nome que os designe. Certo? Bom, aí eu tenho o comitê central de campanha, certo? Nesse comitê central, nós vamos ter nessa sede a sua designação, o nome, o número da candidata ou candidato e as dimensões não vão poder exceder 4 metros quadrados no comitê central. Então, você pode colocar o nome do candidato. Então, colocar Comitê Central de Campanha, candidato João, número, qual que é o número da urna? Pode, não tem importância. Mas isso não pode exceder a 4 metros quadrados. Tá? Para evitar que se configure um outdoor, porque a gente sabe que o outdoor não é possível. Certo? Bom, nos demais comitês de campanha, que não sejam o central, o que é permitido? A divulgação dos dados da candidatura tem que observar o limite de meio metro quadrado. Então, cuidado com essas dimensões. No comitê central de campanha, nós temos essa possibilidade, não excedendo a 4 metros quadrados. Nos demais comitês, o limite ele é menor, meio metro quadrado. Ok? Muito bem. Por quê? Se, por exemplo, você achando que nos demais comitês você coloca as designações, não excedem meio metro quadrado, só que você coloca um cartaz que não excede meio metro quadrado, depois você coloca outro do lado também não excedendo meio metro quadrado, outro não excedendo meio metro quadrado. Veja que você está colocando uma justa posição de designações. Isso é vedado pela legislação. Por quê? Olha só, a justa posição de propaganda,
que exceda as dimensões nelas estabelecidas, caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado individualmente os limites respectivos. Respeitou os limites individuais, mas como há essa justa posição, quem enxerga tem um efeito visual único, que pode configurar ali, inclusive, um outdoor. Porque o outdoor ele é vedado como forma de propaganda eleitoral. E as suas também diversidades, né? Porque hoje nós temos o outdoor eletrônico, eu tenho o buzzdoor. Todas essas modalidades elas são vedadas, elas não são permitidas pela legislação. Ok? Agora, a propaganda eleitoral realizada no interior dos comitês não se submete aos limites máximos, desde que não haja visualização externa. Eu já presenciei comitês que são todos espelhados, né? Na verdade, as paredes são de vidro. E há essa regra porque dentro desses comitês estavam sendo realizadas as suas diversas modalidades de propaganda, e a legislação já fala bem claro, né, que a propaganda realizada no interior dos comitês não se submete aos limites máximos, só que não é possível que haja a visualização externa. Por exemplo, quem está passando na rua, no passeio, visualizando, né, porque as paredes são de vidro, isso não é possível, tá? Então eu posso fazer internamente, não excedendo inclusive 4 metros quadrados se for o comitê central, ou meio metro quadrado se for os demais comitês, mas eu não posso permitir que haja a visualização externa. Tá bom? Entenderam como que funciona a propaganda na questão dos comitês de campanha? Podemos avançar? Então vamos falar agora sobre som. É importante a gente falar sobre som. Por quê? O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a véspera da eleição. Véspera da eleição é o sábado, certo? Entre as 8 horas da manhã e as 22 horas. Então, das 8 da manhã às 10 horas da noite, eu posso fazer propaganda utilizando de alto-falantes e amplificadores de som. No entanto, eu não posso instalar esses equipamentos e usar esses equipamentos em uma distância que seja inferior a 200 metros de alguns locais. Vejam quais são esses locais para você não cometer esse erro. Sedes dos poderes executivo e legislativo da União, estados, Distrito Federal e municípios, sedes dos tribunais judiciais, quartéis, outros também estabelecimentos militares, hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros. Mas aqui, grifem aí para nós, quando em funcionamento. Se, por exemplo, é um domingo, é um sábado, a escola não funciona, não tem importância, ela não está em funcionamento, então você não está violando a lei, desde que respeite o horário, né? Das 8 da manhã às 22 horas. Ok? Ficou claro? Propaganda, utilizando então alto-falantes ou amplificadores de som, entre 8 horas da manhã e 22 horas, e respeitando a questão desses locais em uma distância inferior a 200 metros. Ah, é um hospital que fica a 500 metros. Não tem importância, né? Não tem importância, porque o problema é se for em uma distância inferior a 200 metros. Entendido? Bom, nós falamos agora mesmo sobre comícios, né? É um dos grandes eventos de propaganda, talvez um dos mais importantes, né? Um dos que mais levam eleitores. O comício, ele é permitido. Cuidado, porque o showmício não pode. O comício, quando o candidato ele vai apresentar a sua plataforma de governo, suas propostas, né, para os filiados, para os eleitores. É um momento de reunião ali para a apresentação, de convencer aquele eleitor
em votar naquele candidato. O comício é possível. O showmício, que nós vamos falar logo mais, ele não pode. Tá? Mas deixa eu fazer aqui o comício. Veja, é um ato de propaganda permitido entre as 8 horas da manhã e as 24 horas, então 8 da manhã até meia-noite, só que tem uma exceção. O comício de encerramento da campanha. Ele pode ser prorrogado por mais 2 horas. Tá? Então, o comício de encerramento de campanha, ele pode ser realizado até as 2 horas da manhã. Ele não precisa encerrar 24 horas. Ele pode ser prorrogado por mais 2 horas. E nos comícios eu não posso utilizar trios elétricos. Perdão, nos comícios não. A vedação para a utilização de trios elétricos se dá nas campanhas eleitorais. Nos comícios eu posso utilizar os trios elétricos. Posso utilizar. Por quê? O trio elétrico, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença entre carro de som, mini trio e trio elétrico. Para a Justiça Eleitoral, há diferença aqui. A utilização de carros de som e mini trios é possível, daqui a pouco a gente vai conversar, desde que acompanhe uma caminhada, uma carreata, né? Ele não pode, o carro de som, veicular sozinho nas ruas, como era permitido anteriormente, tá? Carros de som e mini trios, eles poderão acompanhar uma passeata, uma caminhada, uma carreata. Beleza. Pode acompanhar uma caminhada, carreata e passeata trio elétrico? Não. Trio elétrico ele pode ser utilizado para sonorizar comício. O trio elétrico está ali, parado no comício, por conta do maior número de pessoas que estarão presentes, eu preciso de um equipamento de som mais potente. Então, no comício, pode-se utilizar trios elétricos. O que eu não posso utilizar é trios elétricos nas campanhas eleitorais de uma forma geral, acompanhando uma carreata, uma caminhada, uma passeata. Entendido? Gravou a questão do comício? Entre 8 da manhã, 24 horas, exceto o comício de encerramento de campanha, que pode ser prorrogado por mais 2 horas. Entendido? Muito bem. Questão de material gráfico, os panfletinhos, né? Quando você abre a sua caixinha do correio, você vai encontrar ali vários e vários panfletos, não é mesmo? Os panfletinhos, pessoal, eles são permitidos? Eles são. Os materiais gráficos, ou também chamados de santinhos. Até às 10 horas da noite do dia que antecede a eleição, então estamos falando aqui do sábado, serão permitidos a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som mini trio. Tá vendo que não fala trio elétrico? Pode acompanhar um carro de som, pode acompanhar um mini trio, mas eu não posso acompanhar aqui um trio elétrico. O que vai diferenciar o carro de som, mini trio e trio elétrico? A capacidade de watts de potência. Cada equipamento tem uma capacidade, tá? Então, o carro de som tem uma, o mini trio tem outra, o trio elétrico tem outra. Entendido? Distribuição de material gráfico até as 10 horas da noite do dia que antecede a eleição. Mas cuidado com a questão do derramamento de santinhos. O que é isso? É aquela conduta em que chega o dia que antecede a eleição, 10 horas da noite, antes das 10 horas da noite, que é o limite, né, máximo para a distribuição do material gráfico. O que eu já presenciei? Carros de som, carros, pode ser de som ou não, passando em frente às escolas onde estão localizadas as sessões eleitorais, derramando na rua todo o material gráfico de campanha que sobrou, virando aquela poluição ambiental, né? Aquele tapete de panfletos. Hoje, essa conduta é irregular. Tá? Então, cuidado com essa conduta. Pega muito mal para o candidato. Tá? E a cada eleição está pegando muito mal ainda, né? Os eleitores estão evitando, muitas vezes, votar em determinado candidato pela sua conduta durante a campanha eleitoral.
conduta ética, conduta de respeito ao meio ambiente, tudo isso precisa ser observado, tá? Então, a distribuição de material gráfico até as 10 horas do dia que antecede a eleição, né, são permitidos. Então, além disso, a caminhada, a carreata, a passeata, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trilho. Falamos sobre o comício, vamos falar sobre o showmício. Comício, pode. Showmício, não. Showmício é aquele evento que se parece com um comício, mas o eleitor muitas vezes vai só para assistir a banda, assistir os cantores. Showmício que tem aquela apresentação artística, não é possível, tá? Então é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido pela internet para promoção de candidatas e candidatos, e ainda a apresentação, seja ela remunerada ou não, muitas vezes, mas eu não paguei por isso, não tem importância, é vedado de toda forma. De artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo à pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Tá? Aí preste atenção, tem exceções. Por quê? O showmício não posso realizar, né? Agora, o Supremo Tribunal Federal tem recentemente discutido sobre o tema showmício e chegou a algumas conclusões. As exceções é o seguinte: candidatas e candidatos que sejam profissionais de classe artística, cantoras, cantores, atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores, vão poder exercer as suas atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e televisão, na animação de comício ou para a divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua candidatura ou de campanha eleitoral. Então, tem uma cantora, ela vai ser candidata, ela vai ter que parar de exercer a sua profissão? Ela vai ter que parar de se apresentar? Não. Tá? Ela continua exercendo a sua profissão normalmente durante o período eleitoral. Mas essa conduta ela vai ser vigiada, vai ser uma atuação extremamente vigiada, né? Porque se ela estiver utilizando a sua apresentação, o seu show, para divulgar a sua candidatura à campanha eleitoral, ela está violando a igualdade de oportunidades com outros candidatos que não têm aquele acesso àquele público, não é verdade? Segunda exceção, apresentações artísticas ou shows musicais, isso aqui que eu gostaria de falar, em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Então, eu posso utilizar o dinheiro da campanha para realizar eventos de arrecadação de recursos. Esses eventos que são fechados, muitas vezes eu tenho ali o participante daquele evento pagando por aquele evento, e esse pagamento se dá como se fosse uma doação, porque tem o recibo, né, que pode se transformar em uma doação. Nessas apresentações artísticas que são fechadas para um público específico, é possível a apresentação artística. Ok? Então, em eventos de arrecadação de recursos, comercialização de bens, que é possível pela legislação, eu posso ter ainda essas apresentações artísticas ou ainda shows musicais. Entendido? Então, showmício não pode, mas apresentação artística ou shows em eventos de arrecadação de recursos, sem problemas, totalmente permitido. Ok? Beleza? Vamos falar sobre algumas vedações. O que não pode durante a campanha eleitoral como ato de propaganda? Olha só, confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, não pode mais distribuir camiseta para os seus eleitores, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Tá? Esses brindes que era muito comum o candidato ele distribuir, não pode mais. Eu lembro, eu sou da época que ganhava camiseta, ganhava boné, ganhava caneta,
né? Não pode, porque isso proporciona vantagem ao eleitor, podendo configurar uma troca de favores. Te dou isso, vota em mim, né? Respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Tudo isso pode ser configurado. Agora, o que é permitido? É permitido usar bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pela própria eleitora e eleitor, como forma de manifestação de suas preferências por partido político, federação, coligação, candidato ou candidato. No dia da eleição, eu fiz uma camiseta. Eu, eleitor, tive a iniciativa de fazer uma camiseta constando ali o número do meu candidato, o nome daquele candidato. Eu fiz um adesivo, usei uma bandeira. Essa manifestação individual no dia da eleição é possível também, né? É o eleitor que teve a iniciativa. A gente percebe nas eleições eleitores que são muito criativos, né? Criando suas próprias camisetas, né? Utilizando suas bandeiras. Isso não é vedado, tá? Agora, eu não posso ter uma atitude do próprio candidato confeccionando esses materiais, solicitando a confecção desses materiais e ainda distribuindo esses materiais, tá? E as camisas? Olha só, a questão das camisas é permitida a entrega de camisas a pessoas que exercem a função de cabos eleitorais, que são aqueles auxiliares do candidato na campanha, para utilização durante o trabalho na campanha, desde que não contenham os elementos explícitos de propaganda eleitoral, cingindo-se a logomarca do partido, da federação ou da coligação, ou ainda o nome da candidata ou do candidato. Essas camisas que o candidato pode distribuir para os seus auxiliares, chamados de cabos eleitorais, pode constar o nome do partido, a logomarca do partido, né? Ou o nome do candidato ou do candidato. Número? Não. Nome. Não esqueçam disso. Nome da candidata ou do candidato, ou ainda logomarca do partido político. Ok? Bom, outras vedações que são importantes nós conversarmos aqui, né? Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam. Não pode ter propaganda nesses bens que o poder público precisa permitir, né? Então, por exemplo, um poste de iluminação pública, né? Um estabelecimento público nas fachadas daquele estabelecimento, né? Não é possível a realização de propaganda eleitoral. Então, bens de uso comum também, inclusive postes de iluminação, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Os cavaletes, eu faço aqui um adendo, porque era uma conduta que era permitida. Não sei se vocês lembram, mas as rotatórias, né? Dentro dessas rotatórias eram cheias de cavaletes, que são aqueles equipamentos, aqueles materiais de madeira que tinham a foto do candidato, número. E esses cavaletes, eles não são mais permitidos, tá? Não se esqueçam disso. Sanção. Se houver a propaganda nesses moldes que é vedado, será notificado para que em 48 horas remova aquela propaganda, restaure o bem se for necessário, sob pena de multa que vai variar de R$ 2.000 a R$ 8.000, a ser fixada em representação de que trata o artigo 96 da Lei das Eleições, que é uma representação por uma propaganda eleitoral irregular, né? Claro, sempre dando oportunidade aqui de defesa, tá? Os bens de uso comum, o que são esses bens de uso comum? Para fins eleitorais, que é o que nos interessa, são aqueles que são definidos pelo Código Civil e também as que a população em geral tem acesso. Cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Ora, uma loja no estabelecimento comercial,
Você colocou seu material de propaganda lá dentro? Não pode. Loja é um bem de uso comum para fins eleitorais. Tá? Templos, igrejas, né? A gente tem sempre tem sido conversado, discutido sobre a questão das propagandas eleitorais realizadas em templos religiosos. É algo a ser observado, configurando inclusive o que está na moda, né? O chamado abuso de poder religioso. Né? Não está previsto expressamente na legislação, mas há essa conduta, né, presente no nosso dia a dia eleitoral. Né? Então, esses são os bens de uso comum. Tá? Árvores. Olha só, trouxe aqui até umas imagens para vocês. Né? Árvores, jardins localizados em áreas públicas, bem como muros, cercas, tapumes divisórios. Não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não cause dano. Olha essa aqui, gente. Tadinha da árvore, sofrendo, né? Tanto de propaganda, não pode. Muro. Antigamente podia, né, fazer propaganda em muro. Olha só, tanto que ficava feio, né, gente? Cheio de propaganda. Pode, hoje em dia? Não pode mais propaganda nesses modelos, tá? Eu posso, como candidato, colocar uma mesa em via pública para distribuir meus materiais de campanha? Pode, mas tem horário para colocar e para retirar. Essa mesa precisa ser móvel, ou seja, capaz de ser colocada e retirada no horário que a legislação nos permite. Então vamos lá. Permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras, olha que legal, ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Uma regra para usar as bandeiras é que elas precisam ser móveis. Você pode colocar a bandeira, inclusive tem alguns suportes hoje em dia que você coloca, não precisa ser só segurada, as bandeiras seguradas por pessoas, né? Mas pode ser colocado no suporte, porque elas precisam ser colocadas em um determinado horário e retiradas até um determinado horário. Tá? Então, o uso de bandeiras desde que móveis. Como que se caracteriza, então, essa mobilidade? Com a colocação dos meios de propaganda às 6 horas da manhã e a retirada às 22 horas, ainda que nesse intervalo os aparatos estejam fixados em base ou suporte, o que eu acabei de falar. Então, entre as 6 da manhã e as 22 horas é o que configura esta mobilidade que é exigida pela legislação. Tá? E nas dependências do Poder Legislativo? Então, dentro de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado, posso fazer propaganda? Para que isso aconteça, tem que ter autorização da mesa diretora. Então, a mesa diretora, para realizar esses atos de propaganda, para veicular propaganda eleitoral, fica a critério da mesa diretora, o que normalmente não é autorizado. Tá? Mas é possível, desde que a mesa diretora daquele poder legislativo envolvido assim permita. Certo? Então, precisa da autorização da nossa mesa diretora. Entendido? Eu havia conversado com vocês sobre a questão do derrame de material, o derramamento de material na véspera da campanha. Né? Porque a gente sabe que a utilização de material, a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata, pode ser até às 10 horas da noite do dia que antecede a eleição. Aí eu falei aquela conduta, eu já presenciei, né? Carro passando na frente das escolas e jogando aquele tanto de material que sobrou de campanha. Essa conduta, chamada de ou propaganda por apoplexia, derramamento de material de campanha, não pode, gente. O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda, com a concordância, né, no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda eleitoral irregular, sujeitando o infrator à multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei das Eleições, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso 3º
do parágrafo 5º do 39. Então, olha, restauração do bem, se não for cumprido no prazo, multa que vai variar de R$ 2.000 a R$ 8.000. E, como eu falei aqui, né, crime pode ser crime no dia da eleição, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e ainda multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000 o fio. Tá? A caracterização da responsabilidade do candidato não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Tá? E na hipótese de derrame de material de propaganda no local de votação realizado na véspera ou no dia da eleição, a representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser ajuizada até 48 horas após a data do pleito. Então, se presenciou essa conduta irregular, não vai querer representar 4, 5 dias depois, não. É até 48 horas após a data do pleito, tá? Para representar quanto à propaganda eleitoral irregular de derramamento de santinhos. Ok? Bom, a questão de propaganda em bens públicos ou particulares. Não é permitida propaganda em bens públicos ou particulares, só que tem algumas exceções. São essas exceções que nos interessam. Né? Então, o que a legislação permite? Já falamos sobre a questão do uso de bandeiras. Bandeiras ao longo de vias públicas. Qual que é a regrinha? O que ela precisa ser? Móvel. Não dificultando o bom andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizam cadeiras de rodas ou pisos direcionais e de alerta para se locomoverem e veículos. Certo? Posso ainda adesivos plásticos. O legislador teve, né, a intenção aqui, não sei de quê, mas inclusive escolheu o material. Tem que ser plástico, não pode ser adesivo de papel. Tá? Adesivo plástico pode ser utilizado em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. Desde que não exceda a meio metro quadrado. Tá? Cuidado com isso. Gente, não é no muro da casa que você pode colocar propaganda. Janelas residenciais. Não é na porta. Janelas. Muito erro aí. Ainda a legislação veda isso. Então a gente precisa observar. Tá? Justa posição de propaganda aqui também funciona da mesma forma. Tá? Se há justa posição de propaganda, mesmo que individualmente ela não exceda meio metro quadrado, mas há justa posição de propaganda cuja dimensão exceda meio metro quadrado, caracteriza publicidade irregular em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado de forma individual. Tá? Ainda que se tenha respeitado de forma individual. Se há essa justaposição, é vedada. Tá bom? Quanto à questão dos veículos, posso fazer propaganda eleitoral em veículos? Claro que posso. Só que aí, a depender da posição, você tem que tomar cuidado. Por quê? Primeiro, é proibido colar propaganda em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Então, no para-brisa traseiro, você pode colocar um adesivo, mas tem que ser aquele adesivo perfuradinho, né, que você consegue ter a plena visão de dentro do veículo para fora. Né? Então, no para-brisa traseiro, pode cobrir toda a extensão do vidro. E nas outras dimensões, nas outras posições do veículo, posso também, mas o adesivo não pode exceder meio metro quadrado. Não vem querer plotar o carro todo. Tá? Cuidado com isso. Então, cuidado com essa informação. Tá? Não é aplicável em relação ao para-brisa traseiro. Tá? Não é aplicável em relação ao para-brisa traseiro. O que não é aplicável? A questão da dimensão do meio metro quadrado, porque no para-brisa traseiro eu posso preencher toda a dimensão do para-brisa. Entendido?
Material impresso é o que mais é utilizado durante a campanha eleitoral, sem dúvida, né? A gente sabe que é totalmente permitido, não precisa de licença do município, não precisa de autorização da Justiça Eleitoral, porque a própria legislação autoriza, né? Então, veiculação de propaganda utilizando distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da federação, da coligação, da candidata, do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a impressão em braille dos mesmos conteúdos e a inclusão de texto alternativo para audiodescrição de imagens. Então, a responsabilidade pelo material de propaganda impresso é do partido, é do candidato, tá? Totalmente. Inclusive, no que é necessário constar nessa propaganda. Então, o que tem que ter? Número do CNPJ ou número do CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e ainda a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, por abuso de poder. Gente, cuidado com isso. Se você vai transferir a responsabilidade pela confecção de material para uma agência, sei lá, de propaganda, né, de marketing, se atenha aos detalhes. Será que consta ali no material a tiragem, quantos foram impressos? Consta o número do CNPJ, o número do CPF do responsável pela confecção, ou de quem a contratou, ou não, né? Bem como de quem a contratou? Constam essas informações? Então, a sua propaganda em material impresso está ok. Tá? Se não, tem algum problema aí. Os adesivos poderão ter a dimensão máxima de meio metro quadrado nesse caso. Tá? Meio metro quadrado. Bom, para finalizarmos, vamos falar sobre o outdoor. Pode outdoor? Não pode. Buzzdoor? Não. Outdoor eletrônico? Também não. Todas as variantes do outdoor. Não é. É propaganda eleitoral irregular, porque viola o princípio de igualdade de oportunidades, né? Então, é vedada essa propaganda utilizando outdoors, inclusive eletrônicos, e veja, sujeitando a empresa responsável, os partidos, federações, coligações, candidatos, a imediata retirada da propaganda irregular e ainda ao pagamento de multa no valor de R$5.000 a R$15.000. Não queira ser criativa. Isso aqui não é outdoor, gente. O outdoor, inclusive eletrônicos e as suas variantes, são configuradas propaganda eleitoral irregular. Aí veja, acabei de falar isso para vocês. A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjuntos de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual único de outdoor, ou causem efeito visual de outdoor, sujeita o infrator à multa. Ok? Sujeita o infrator à multa. Beleza? A caracterização da responsabilidade do candidato não depende de prévia comunicação, prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento. Tá? Então, cuidado para você não cair nessas pegadinhas de campanha eleitoral, nesses atos de propaganda. Tem muita gente que estará de olho. Muita gente. Gostou dessa aula, pessoal? Sim? Adquira o curso completo. Nós vamos falar sobre, não só propaganda, nós estamos falando sobre tudo o que a gente precisa saber para a campanha eleitoral. Vamos falar sobre a resolução em relação a gastos eleitorais, o que eu preciso saber, como gastar, em que gastar, como que eu vou comprovar esses gastos, né? Nós vamos falar sobre ações eleitorais. Então, é um curso muito legal que você tem que fazer. Tá? Então, para adquirir o curso, é o site eleitoralcombruno.com.br. Você pode também, caso você queira, chamar o professor aqui para dar palestras no seu município sobre a seara eleitoral, vou te passar o meu telefone, DDD 34 99216 1829. Né? Você pode, a minha agenda já está aberta para 2024 nesse sentido, certo?
Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Lá nós temos diariamente dicas de direito eleitoral feitas com muito carinho para vocês, ok? Um grande abraço, fiquem com... não se esqueçam de me seguir também no Facebook, que é o Facebook, a página é Cursos Bruno Oliveira. Até mais, bons estudos. Tchau, tchau.